Salve, galera! Então vamos continuar aqui com nossa série de vídeos sobre o hermetismo, conectando o hermetismo à alquimia atemporal, os 7/12 momentos eternos que ensinamos muito aqui na nossa escola. Então se você é novo por aqui, a gente está no quarto vídeo dessa série, e na terceira lei. São 4 vídeos porque o primeiro foi um geralzão, acompanhando ali o primeiro capítulo do livro O Caibalion, que está aqui. Eu digitalizei ele na matéria, então se você chegou nesse vídeo, está no meu canal, através de algum grupo, eu sempre deixo aí fixado no topo um link pelo qual você conseguirá chegar na matéria, onde eu deixo diversas referências ilustrativas, vídeos complementares, outras matérias com conteúdos que ajudarão o novo aluno, né, a nova pessoa que está chegando aí, a poder entender melhor o conhecimento que aqui passamos. Então, hoje a gente vai falar sobre a terceira lei hermética, que é o princípio da vibração. Então, como de costume eu tenho feito nos outros vídeos, eu vou ler a parte do livro Caibalion que fala sobre essa lei. Mas como hoje em dia, nessas alturas do campeonato, a maioria das pessoas sabem que tudo vibra no universo, né? Com o desenvolvimento aí, as descobertas, né, dos experimentos da física quântica, da mecânica quântica no geral, principalmente o experimento feito há mais de 200 anos atrás, que é o experimento da dupla fenda, deixou bem claro que o universo, né, as partículas, aquilo que pensávamos ser matéria, se comporta como onda e como partícula ao mesmo tempo. Por quê? Porque vibra, tudo que é onda vibra, né? Tudo tem um campo eletromagnético, tudo vibra. Então, isso as pessoas falam por todos os lugares. Você tem o livro Segredo, você tem documentário Quem Somos Nós, e etc, né? Você tem a ciência ortodoxa que critica um pouco esse conhecimento, chamando de pseudociência, mas isso se dá pela falta de entendimento, né? Porque no mundo que vivemos hoje em dia, eles separam. A gente sabe que tudo é uma coisa só que eles separam em partes, e as partes não se dão. Então, antes de ler ler aqui o texto do Caibalion, falando sobre esse princípio da vibração, eu já vou adentrar no conhecimento que passamos aqui na nossa escola. Então veja os vídeos anteriores, veja outros materiais para você aprofundar. Mas você precisa entender o conceito, por que tudo vibra? Porque existe um autorama da luz, autossuficiente, é um processo, entendeu? Não há o criar, não há o momento onde tudo começou. O que há é um processo, e nós, seres temporais, diante desse processo, observamos como ele se comporta. E assim percebemos o que? Se você for aprofundando e tudo mais, você vai encontrar a geometria sagrada, o cubo de Metatron. É através desse cubo, que são 7/12 momentos eternos, eu sempre enfatizo que vocês estudem esse conteúdo em nossa escola. Tudo que você puder estudar que tem relação com o corpo da coerência, estrutura da luz, os 7/12 momentos eternos, o cubo de Metatron, geometria sagrada, vai te ajudar a entender todo esse contexto. Eu sei que existe, por qualquer lugar que você for procurar, procurando sobre metafísica, geometria sagrada, você vai encontrar muito conteúdo. Já falei várias vezes, tem o Druvalo Melquisedeque, que é um cara que estudou extensivamente, foi para o Egito pesquisar e fez 3 livros, né, uma trilogia sobre geometria sagrada, né? E é muito importante, só que aqui a gente conecta esse conhecimento de forma atemporal. Entende? Eu já expliquei isso diversas vezes, não quero que o vídeo fique longo, mas esses conhecimentos que vocês podem encontrar por aí, eles já estão, de certa forma, como se fosse um telefone sem fio. Eles não estão mais puros. Eles têm várias, como que eu posso dizer, já sofreu várias alterações, vários tipos de interpretações, então ele perdeu ali a sua raiz. Por quê? Porque o Egito é remanescente da Suméria, que é remanescente da antiga Atlântida, que após o Ragnarok, que seria o apocalipse dos deuses, desfazer daquele mundo quântico atemporal, você tem que reformular novamente um mundo binário, para que você não se perca na esquizofrenia do atemporal, das infinitas possibilidades, do tudo ser possível. Então você precisa ali de uma, como eu posso dizer, de uma cabana, para que você possa se esconder das infinitas possibilidades. Sendo assim, quando o reino Ragnarok se desfaz, né, quando um reino dévico se desfaz através do Ragnarok, que seria o apocalipse dos deuses, você tem aqueles
é complicado, porque vira uma briga de deuses. Procura também no nosso conteúdo aí sobre Apocalipse e Ragnarok, para entender melhor. Mas o que acontece? Você estrutura um novo reino, né, Eridu, que é a Suméria, e ali você passa para aquela nova civilização todos os conceitos de ciência, de matemática, de medicina, de tudo, né? Você estrutura uma sociedade. Então começa ali a haver um novo povo. Se você pesquisar, você vai conhecer a história. Tem diversas formas de pesquisar. Para quem vai mais por esse viés de entendimento, tem a teoria dos antigos astronautas. Você pode pegar Zecharia Sitchin, etc. E vários outros aí que a gente sempre cita. Mas então, desse Sumério, migram para o Egito, né? Essa galera que porta esse conhecimento maior. Então, por isso que o Egito ali tem um conhecimento vasto, dali que vem o conhecimento hermético e se propaga, esparrama aí para todas as demais civilizações que plasmam depois, né, que se desdobram depois. Mas enfim, você tem que entender esse conceito, que há uma teia magnética, que são os 7 badas números eternos. Tudo vibra por isso, pelo processo da luz em alfa se fazendo, sem quebrar o seu passado, para não se desfazer, criando aquele percurso, o autorama da luz. Então o que acontece? A luz, diante da agonia, quando ela mergulha de ômega em alfa, né, ela cai na estagnação, o escuro, o vazio. Então ela sente agonia, então ela precisa se mover. E para que ela não se mova no nada e volte para o mesmo lugar, ela tem que fazer, por exemplo, ela se moveu. Aí é o momento alfa, a luz, né? Aí se moveu, independente para que lado você se mova, você faz uma reta, momento alfa, momento beta. Então você tem uma reta, tá vendo? Alfa e beta. Alfa e beta, ó, fica assim a luz, vamos dizer. Esse movimento gera um tipo de vibração, que gera um tipo de cor, que gera um tipo de sensação, que gera um tipo... E assim sucessivamente, dependendo da forma que você for ler, do sentido que você usar, você vai ter um tipo de vibração. Mas ela não poderia ficar só assim, ó. Dor e alívio, dor e alívio, dor e alívio. É como respirar. Ela tem que fazer esse percurso ficar cada vez mais profundo, sem se perder, para ela ficar cada vez mais distante de desvazio. E assim ela vai se tecendo. Então, momento alfa, momento beta. Então, você tem ponto e você tem reta, sem se desfazer. Ó. Você tem ponto, ponto e reta. Quem observa essa reta é o momento celta, o momento 3. É o primeiro número sagrado, né? Que é a consciência por consequência. Entende? Ela não pensa porque estou aqui, já se vê sendo. Então ela tem que jogar com essas duas polaridades máximas, dor e alívio, alfa e beta. Então ela começa a se fazer. Então você já tem alfa, beta, celta, que é o momento 4, a forma, você já tem o 4. O 4 observando esses 3 momentos, aí começa o jogo. Entende? Então alfa, beta, então como aqui era uma vibração, aqui já é outra, ó. Já tem um tempo maior. Então você já tem outra vibração, outra cor, outra forma, né? E assim sucessivamente, assim vai gerando as vibrações. Aí depois você tem um quadrado. Então quando você chega no Metatron, as possibilidades fecharam. Então ali dentro do Metatron, você já tem as possibilidades infinitas para criar, seja lá o que for. Por quê? Porque ali você já tem os elementos bases da criação. Porque diante do infinito, tudo alterará. Tudo irá alterar. A forma que você vai ler esse tecido, os nomes que vão ser dados. Porque o ser humano, diante do tempo, ou qualquer ser vivente diante do tempo, quando ele vai mapeando, as formas, né, de mapear, o verbo posicionado, a lógica, elas mudam. Isso pode ver hoje em dia mesmo. Momento 1, né, português. Moment 1. On moment, né, em inglês. Então o que acontece? Diante das línguas, hoje mesmo você pode ver isso, diante das diversas línguas você vai ver ser dado outro nome para o mesmo fenômeno, entende? Ou para a mesma coisa. Então assim também é diante do tempo. As leituras que farão desse processo irão mudar, os verbos, né, a lógica, mas o processo será o mesmo. Então, assim também como a forma de ler mesmo, em forma. Mas as bases simétricas sempre serão a mesma. Então quando o cubo Metatron se forma, ali dentro a gente vai ter ilustrações, e tem ilustrações nas outras matérias. Por isso que é importante você clique no link fixado e visite também as matérias anteriores. Eu deixo tudo fixado aí na matéria, não tem como você se perder. É só entrar e ter boa vontade de estudar. Então quando você forma o cubo Metatron, você já tem ali a base dos sólidos platônicos, para tudo posterior ser criado. Então você tem os 4 bases, né? E os 4 elementos, terra, fogo, água e ar, né, que é as 4 formas, o tipo de vibração que vai ecoar terra, fogo, água e ar, né, que são sólidos, e mais o 5º elemento, que é o elemento base da criação, que é o éter, né. Então, entendido isso, diante de qualquer teatro que você for experimentar no tempo e no espaço, porque diante do atemporal você pode mergulhar em qualquer tempo.
Então, tudo pode se alterar, as dimensões, etc. Mas a base que forma aquilo sempre será a mesma. Será o cubo Metatron e os elementos. Não importa onde você for, vai ter terra, fogo, água e ar. Esses elementos, eles trabalham junto para ser tudo que é. Tem um vídeo interessante, que ele não existe mais nas plataformas da internet, mas eu acho que eu vou colocar ele no meu canal, subcanal 7C do Morningstar. Inclusive tem outros vídeos para você que quer entender de vibração. Vou explicar aqui, estou explicando já o nosso conceito de vibração, como a gente explica por aqui atemporalmente, e já deixei na matéria que eu estou terminando. Após esse vídeo eu termino, coloco ela lá, primeiro sai no nosso portal. Então se você quer ver em primeira mão, já entra aí, se você chegou aqui através do meu canal, entra aí no link, conheça o nosso portal e participe, continue, entendeu? Ative lá as notificações que também dá. Aí você será notificado sempre que chega matéria nova. Então se você quer ver esses conteúdos em primeira mão, um dia antes, faça parte aí da nossa comunidade, do nosso site, para você assistir em primeira mão, porque eu sempre posto esse vídeo aqui no dia seguinte. Então beleza, nessa matéria que eu estou citando, eu já deixei algumas ilustrações do livro Lúcifer, Onde a Verdade é a Lei. Se você não conhece ainda, é bom que conheça, porque ali é a síntese de todo conhecimento. Você vai ter nosso conhecimento histórico, explicar porque houve todo esse desdobramento, desde Suméria até aqui. E na outra parte você vai ter explicando todos os conceitos da consciência, incluindo 2 páginas que eu deixo nessa matéria que eu irei ler aqui agora, antes de ler a parte do livro, livro Caibalho. Então é muito importante, tem aqui a ilustração, né? É importante mesmo que você confira. Bom, acho que eu perdi o fio do meado aqui. Mas então, para que tudo vibre, é basicamente isso. Você tem que ter esse tecido cognitivo, e diante dessas movimentações que a luz tem que fazer diante do vazio, aí emite as vibrações. É por isso que tudo vibra. Então tudo tem um campo eletromagnético. O princípio do eletromagnetismo é o momento alfa ali, quando a luz se cospe do nada. Aí você cria ali alfa e beta, dor e alívio, né? O vermelho e o azul. Esse é o princípio do eletromagnetismo, que vai gerando um campo. Então tudo tem um campo eletromagnético. Então as pessoas falam muito disso, e é verdade. Aquilo que você vibra, e não é no pensamento, tudo é mental. Você cria uma forma mental, e diante daquilo que você formaliza em sua mente, em sua tela mental, você passa a sentir. O seu coração, ele tem um poder de vibrar, de ecoar vibrações, muito maior que o cérebro, obviamente. Mas não vou entrar nesse mérito agora. A questão é que você vibra sim, aquilo que você sente, você atrai para si mesmo. Aquilo que você teme, você vivencia porque temeu. E assim sucessivamente. Isso é muito falado, eu não vou ir por aqui. Então, para não estender muito, já entendeu o conceito de vibração, né? Realmente, tudo vibra. As pessoas falam, hoje você pode observar, coloca um microscópio eletrônico em qualquer lugar, a mesa que parece estar parada está vibrando, tudo vibra. Mas o porquê que tudo vibra é isso. É a luz diante daquele vazio do nada, tendo que se fazer. Aí diante de cada percurso aqui, ó, ela tem uma vibração, uma velocidade, né, um tom, etc, uma forma, uma reta. Aí quando o momento 3 se observa, já faz o triângulo. Então veja, já aprofundou o percurso diante do nada. Então é outra vibração, é outra forma, é outro cheiro, é outro tom. Depois o quadrado, a mesma coisa. Depois o pentágono, o hexágono. Aí centraliza ali a tônica ao centro, você tem o hexagrama e as possibilidades aqui que sobram, né? Então você tem 2 momentos de vibrar, e essas vibrações você vai mesclando e vai formando tudo que há, assim como nas notas, são 7/12, vai fundindo elas, você vai fazendo as músicas. E é isso. Então bora lá, vamos aqui para a leitura. Confira no nosso portal, eu deixo aqui todas as leis, tudo bem arrumadinho. Então vamos lá, o princípio da vibração. Esse aqui é do livro Lúcifer, aqui já é a página 393. Tem uma imagem ilustrativa que não dá para mostrar aqui para vocês, infelizmente, num momento propício, ou melhor, que é a forma de transmitir aqui meus vídeos. Mas o que dá por agora é isso, e tá muito bem feito também, é só vocês clicarem no link aí para acompanhar. O princípio da vibração. Abre aspas. A geometria sagrada e os momentos iniciais são como um alfabeto limitado, mas que pode criar infinitas palavras. O que existe são 12 letras autossuficientes, e cada palavra é ilusão de quem a interpreta. Ou seja, isso aí de fato é real. Se você pegar o hexagrama, por exemplo, ali dentro daquele hexagrama, o hexagrama é a estrela de Davi, para quem não sabe. Aquele hexagrama você consegue fazer todas as letras do alfabeto hebraico, porque cabe tudo ali, entende? Com essas letras você, enfim, você cria qualquer palavra em hebraico. Isso aí se dá para qualquer língua que seja, né? Eu dei o exemplo do hebraico por causa do hexagrama. Mas nesse caso, assim como as notas, você tendo 12, você compõe qualquer música. Aqui o mestre Bob deu o exemplo de como se
se fosse como se tudo que existisse fosse apenas 12 letras. E com essas 12 letras você faria qualquer palavra, qualquer frase, qualquer texto, qualquer livro do mundo, né? Assim também é o autorama da luz, entende? Então não há o externo, não esqueça disso, tudo é vibração, tudo é de dentro para fora. Nós dependemos, lembra da segunda lei, a lei da correspondência, o que está acima com o que está abaixo? Então o microcosmo e o macrocosmo servem de pontos referenciais para que você vislumbre a sensação de movimento, de espaço e de tempo. Então o que acontece? Você como observador, e você vai estar numa dimensão ou em outra, num tempo e espaço ou em outro, diante de uma ilusão temporal ou outra, dependendo de você e do que você vibra. Então não há dimensões, há você se relacionando e redobrando esse mesmo processo. Entenda isso, que é muito importante. Então tem aqui, a ilustração já disse, na página 394 tem uma outra descrição que ajuda muito a entender esse conceito, né, esse princípio da vibração. A energia traça um mapa na geometria e assim se mantém circulando, porque igual eu falei, de novo, tem ilustrações, vale para você entender, a luz se destaca do nada, como o nada é o nada, ele se torna no mesmo lugar, no infinito, escuro, infinito. Então para que a luz não se perca, e ela tem que ser usada de referência, né? Então ela se destaca e se usa de referência, então ela vai se orbitando, assim cria o que chamaram de flor da vida, através de círculos, sensação, o abstrato. Eu já falei várias vezes, o maçom usa compasso esquadro por isso, porque eles descobriram o segredo da realidade, por isso que eles faziam, na época renascentista, iluminista, lá faziam vários monumentos, e os maçons na verdade eram pedreiros, e usavam essa ferramenta base, círculo e reta, compasso e esquadro, por isso. Então a luz do nada, ela vai se orbitando e forma ali seus 7 passos, né? 6 giros e centraliza ali a tônica, então você tem 7 momentos. Então se você for traçar através do compasso as retas disso aí, você chega no cubo Metatron. E dentro desse cubo você pode ter todas as formas, tudo que há. Entendeu, né? Então vamos lá. Ó, a energia traça o mapa na geometria e assim se mantém circulando. Entendeu, né? Circulando, entre aspas. O caminho que percorre é simétrico, pois acompanha a base cósmica, entende? O que está abaixo como está acima. Os mesmos movimentos do átomo abaixo, você pode ver que é o hexagrama. Isso aí está muito bem claro, pega os quarks. Veja, digita aí, física das partículas, quarks. Entra aí, qualquer coisa científica, você vai ver o desenho, o modelo que eles fizeram com quarks. É um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Isso é o hexagrama, é o movimento atemporal. Isso acontece no microcosmo e acontece no macrocosmo. Isso por quê? Para você ter referência de medida, de distância, de tempo, de espaço. Acima você mede, já falei várias vezes, o ano, a semana, o mês, o dia, 24 horas, as estações e assim sucessivamente. E abaixo você tem as relações para você conseguir ver seu tecido molecular, seus órgãos e assim por diante. São apenas referências de movimento. Isso se dá em qualquer tempo, qualquer espaço, ou seja, em qualquer dimensão, qualquer lugar, independente. O tempo é relativo, não existe passado, presente e futuro, não há temporal. Isso coexiste. É você, diante da sua observação, que tem essa relativa sensação de estar num tempo, num espaço, numa existência, vivo. O caminho que percorre é simétrico, pois acompanha a base cósmica. Única maneira de se manter localizada frente ao nada. De novo, a luz, para ela não ir para qualquer lado, não ser nada, ela tem que traçar um percurso, entendeu? Aí aquilo tudo que era escuro ao redor, agora ela joga para o meio. Então a luz dominou, a vida dominou a morte, a luz dominou o escuro. Então estamos cercados dessas referências para que possamos ter essa ilusão de movimento, né? Como já falei, é como se fosse um jogo, na medida que você está jogando GTA, por exemplo, ali não tem aquele mundo lá pré-renderizado, é na medida que você vai se movendo, né, as coisas vão existindo em tempo real, assim também é você discernindo o espaço e o tempo diante desse autorama, que é a única forma da luz, é o que diz aqui, né, o caminho que percorre a simetria, pois acompanha a base cósmica, única maneira de se manter localizado frente ao nada, porque do contrário ela se desfaria. Entende? Então ela tem que fazer, destacou, ponto. Na medida que moveu para frente, independente de que direção é frente, então você faz uma reta. Aí você tem, você não pode ficar em reta, você não pode fazer outra coisa, porque você desfaz, então você manteve a reta. O momento 3, alfa, beta, celta, triângulo, forma, quadrado, pentágono, fechou os 12, pronto. Agora aquele vazio geral já não é mais vazio geral, caiu pro meio, no centro. Isso é o buraco negro lá em Antártida, o Sol negro. Mas enfim, vamos continuar aqui na leitura. Ao partir de alfa, porque quando o ômega mergulha em alfa, para se relembrar de si mesmo, para manter a respiração da vida, tem que haver esse processo. Ao partir de alfa, caminhará até entender todo o seu universo interno, ou seja, os 2 momentos eternos.
Tal caminho da energia pode variar diante das formas que usar para se localizar. Este será seu corpo. Os ângulos que percorre geram uma perspectiva de sensação específica em seu padrão único. Daí vem a personalidade e vibração de qualquer partícula de luz viva. Então entendeu, né, galera? Esse vídeo tem que ser mais curto, já está bem longo, aliás. Mas é isso. O princípio da vibração quer dizer que tudo tem um campo eletromagnético, tudo vibra, o átomo, tudo que gira e forma ali algo, também tem um campo eletromagnético diante dos giros. Aí também é o princípio do que chamaram gravidade. Diante de todos esses giros, né? Aí você tem a densidade, o menos enfim, não vou entrar nesse mérito também não. Mas é o princípio do eletromagnetismo também que gera as 4 leis, né? A lei forte, lei fraca, gravidade e eletromagnetismo. São esses movimentos dessa torus, né? Diante desse centro, desse núcleo, tudo gira, né? Nada está parado, tudo vibra por isso, por causa desse princípio. Então, para não alongar muito, eu espero que tenha entendido, vou ler aqui a parte do livro Kybalion e, se necessário, pontuar algumas coisas e a gente já encerra para não ficar muito longo. Então, vamos lá. Princípio da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O Kybalion. Este princípio encerra a verdade que tudo está em movimento, tudo vibra. Nada está parado. O fato que a ciência moderna observa, através da mecânica quântica, os prêmios dupla fenda e os posteriores que houveram diversos. E que cada nova descoberta científica tende a confirmar. E contudo, este princípio hermético foi enunciado há milhares de anos pelos mestres do Antigo Egito. Este princípio explica que as diferenças entre as diversas manifestações da matéria, energia, mente e espírito resultam das ordens variáveis de vibração. Então, realmente, todas as formas que existem existe por causa de vibração, né, sintonia, mas as coisas vibram por causa dessa questão que eu acabei de explicar, por isso que tudo está vibrando. Desde o todo, que é puro espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Veja, eu tenho diversos vídeos, não consigo achar agora porque eu sempre falo isso no meio de algum assunto que talvez não tenha nada a ver relativamente. Então diversas vezes eu já falei, eu já tive essa sensação antes, só de experiência mesmo, experiência de fazer exercício mental, às vezes expandindo. Você vai vendo que as coisas vão ficando tão aceleradas que parece que ela para. Então do parado, do tudo pro nada é o mesmo momento. Entendeu? Ter tudo e ter nada é a mesma coisa. Imagine, se você tem nada, é agoniante. Se você tem o tudo, também é agonizante. Por quê? Se você tem tudo, o que lhe resta? O nada. Entende? Imagine você que não precisa mais. Eu desde criança que eu tinha esse pensamento. Eu falo, putz, eu levei uma vida relativamente difícil, não tenho que reclamar a Deus, só tenho que agradecer. Se fosse me passar tudo novamente, eu passaria, para me saber o que eu sei hoje, para estar onde estou hoje, eu passaria novamente. Mas eu não posso negar que eu não tive uma vida tão fácil assim também. Então, diante dessa dificuldade que o teatro nos gera, eu pensava, putz, tá complicado, tá difícil, né? Para eu ter ali, sei lá, aquele videogame, na época lá, longe de mim ter o videogame do ano, eu queria ter um melhorzinho, ou então qualquer coisa, as coisas básicas da vida era muito complicado. Então eu lembro, particularmente, eu pensava, pô, meu Deus, se eu pudesse de alguma forma, sei lá, ganhar algum jogo, facilitar um pouquinho, eu quero dizer o seguinte, eu não tinha a ambição de ficar bilionário. Por quê? Alguns vão falar, então você se auto-sabota, não sei o que, mas não é, eu entendo bem do que eu tô falando, inclusive nessa matéria aqui, como é sobre vibração, né, nós estamos na lei da vibração, eu vou deixar algumas técnicas aqui para vocês aprenderem a atrair din-din, riqueza mesmo, e ali também dá as devidas precauções, né, os prós e os contras disso tudo. Mas a técnica é ensinada, então vale para vocês aprender, tá na matéria, e vale dizer que você só vai conseguir acessar esse conteúdo através da minha matéria, porque está no meu subcanal e você não consegue achar no canal, porque está não listado, só através da matéria que você consegue. Mas voltando, eu pensava assim porque eu pensava, pô, difícil desse jeito conseguir as coisas, não dá vontade de desistir às vezes, pensava, né? Mas também se facilitar tudo, eu queria dizer, se você, vamos supor, você fica bilionário, tudo que você quiser você tem, é como se fosse quântico. Por que ter tudo também agonizante? A princípio parece ser bom, ainda mais se você leva uma vida sofrida. Nossa, tô com fome, queria uma comida tal, não tem. Pum, agora eu tenho. Mas peraí, se eu posso fazer pum e agora tem, então eu faço pum, tô com fome. Ai, que sede, pum, tô com sede. Ai, que sono, pum, tô com sono. Entendeu? Se tudo que você quer, você faz assim, ó, então rapidinho você vai saciar todas as possibilidades de experiências, de coisas. Então você cai numa agonia também, você quer estar vivo novamente.
Então, a partir desse princípio, eu já tinha percebido que o nada parado e o tudo, vai aceleração, acelera, vai chegar tão rápido que pum, parou também. Então, o tudo e o nada é o mesmo momento, entende? Consegue entender isso? Então, esse dizer que no livro Caibalo não é estranho para mim, é muito familiar. Eu vivenciei isso na prática, sensação e exercício mental. Vamos lá novamente. Desde o todo, que é por espírito, até a forma mais grosseira da matéria, tudo está em vibração. Quanto mais elevada for a vibração, tanto mais elevada será a posição na escala. A vibração do espírito é de uma intensidade e rapidez tão infinitas que praticamente ele está parado. Como uma roda que se move muito rapidamente parece estar parada. Na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Então, no passado, se entendia por que as pessoas buscavam tanto esse momento quântico. Porque era um momento necessário, agora não. Agora, nós aqui da escola, principalmente, a gente está voltando daí. Entende? Porque, aqui fala, né? Aqui, ó, na extremidade inferior da escala estão as grosseiras formas da matéria, cujas vibrações são tão vagarosas que parecem estar paradas. Por que as vibrações são tão vagarosas? De novo, porque diante o quântico, o infinito quântico é como você está no nada, no vazio. Então é daí que Deus fugiu, por assim dizer. É daí que quando você alcança esse nível, você não quer ficar mais ali, porque você quer se iludir num teatro, e é isso que a luz faz também, percorrendo seus passos. Então por isso que a matéria é tão, parece densa, porque a luz foi orbitando a si mesma, se distanciando daquele escuro inicial da morte e mergulhando em teatros. Assim a luz vai se distanciando, quando Metatron, porque veja, aqui é só um ponto. Ai, tô na agonia, tô agonizando, ponto. Aí ela se destaca, aí ela respira. Só respiração. Alfa, beta, dor alívio. Ai, preciso mais que isso. Então ela começa a traçar. Aí aquele escuro, a morte, começa a ficar distante. Antes era só isso aqui, ó. Agora é isso aqui. Agora é um quadrado. Agora é um pentágono. Agora é um hexágono. Agora é um hexagrama. Várias possibilidades estão ali. Aí diante disso, elas vão formando os tecidos minerais. Os tecidos a tabela periódica. Aí vai formando os minerais, tá vendo? Vai ficando cada vez mais longe da morte. E aí depois forma o reino mineral, o reino vegetal. E nós, como humanos, nós temos todos os reinos em nós novamente. O espírito que alimenta todos esses reinos anteriores, mantém vivo. Então a gente tem que consumir os reinos anteriores para que eles queimem no nosso lugar. Se você deixa de comer, de tomar água e tal, você vai para a morte. Quando um corpo vivo, vocês verem que isso não é relativo, é literal. Quando o espírito, a alma, seja o que vocês queiram dar, aquilo que vivifica, né, aquilo que mantém vivo esse corpo sai, o corpo começa a desfazer, ou seja, vai se desfazendo, vai voltando para aquele escuro novamente, entendeu? Então quanto mais perto da luz, mais rápido se desfaz, por assim dizer, né? Mais ou menos, né? Eu digo assim, no corpo humano. Os ossos é mais difícil de desfazer, na verdade. As pedras também. Mas eu quero dizer isso. A matéria grosseira, ela é tão lenta, por assim dizer, porque ela vai se distanciando da morte. Então aquilo que era muito pertinho, vibra muito rápido. E na medida que você vai distanciando, né, vai ficando cada vez mais longe esse escuro. As coisas vão tendo essa sensação, né, mesmo observacional, de distância, né? Uma coisa aqui, minha mão parece estar muito distante da outra, uma coisa parece estar longe, a estrela está lá em cima, e assim por diante, porque você vai tendo essa ilusão, você vai se distanciando desse nada. E para quê? Para que possa se sentir vivo na obra, porque é ali na onde que tudo eu penso, eu crio na mesma hora, não tem tempo, nem espaço, é tudo agora, então você cai na agonia também. Então ter tudo e ter nada é agonizante. A questão é o equilíbrio. Você tem que manter o equilíbrio entre tudo e nada para que você possa traçar o caminho, se sentir vivo. Por quê? Porque o parado estagna, traz agonia. E a consciência busca o alívio. E o alívio é o movimento, estar vivo. Mas como se mover sem prejudicar os demais? Essa é a questão. Por isso é necessário união para que você possa posicionar esses momentos eternos, né, os sonhos ou traumas, e assim sucessivamente. Para aprofundar nessas questões, veja outros vídeos nossos. Vou continuar a leitura para que não fique mais longo do que está ficando. Entre esses polos existem milhões e milhões de graus diferentes de vibração, desde o corpúsculo e o elétron, desde o átomo e a molécula, até mundos e universos. Tudo está em movimento vibratório, exatamente. E de novo, lei da correspondência. Se você observar o tecido molecular, que forma nossos órgãos, celular, etc., que forma nossos órgãos, e observar o espaço em si, é basicamente a mesma coisa, o mesmo processo, os mesmos movimentos relativos. A lei da correspondência ela é muito exata.
veja outras matérias lá, eu deixei referência, vou deixar nessa aqui também, várias coisas para vocês poderem entender melhor, porque tem muitas pessoas que têm dificuldade de abstrair, né, trazer para a abstração mental e formalizar, né, na sua tela tudo aquilo que falamos. Então as pessoas entendem as palavras, mas não conseguem dar forma, não conseguem discernir, assim, não conseguem colocar como algo plausível, entende? Entende as palavras, mas não compreende o conceito. Então, às vezes, se faz necessário ter algumas ilustrações para que seja mais fácil o entendimento. Isto é verdade nos planos de energia e da força, que também variam em graus de vibração. Nos planos mentais, cujos estados dependem das vibrações, nos planos mentais também é a mesma coisa. Qualquer coisa que você for formalizar na sua mente vai depender dos mesmos 7/12 momentos eternos, que são as mesmas formas. Entende? Não há nada que você possa imaginar que não inclua círculo e reta. Ah, uma fumacinha. Entende? Tudo. Uma fumacinha. Entende? Tudo você dependerá desse processo. Tudo. Círculo, reta. Entende? O teatro ele sempre se molda diante do tempo. O que é eterno são as emoções, 7 virtudes, 7 pecados. Incluindo ali as suas frações, você tem 12 virtudes e 12 pecados. Diante desse hexagrama de emoções, você gerará todos os teatros ad eterno, entende? E as sensações relativas a essas principais. O conhecimento deste princípio, com as formas apropriadas, permite ao estudante hermetista conhecer as suas vibrações mentais, assim como também a dos outros. Só os mestres podem aplicar este princípio para a conquista dos fenômenos naturais, por diversos meios. Aquele que compreende o princípio da vibração alcançou o centro do poder, diz um escritor antigo. Bom, eu acho que é isso, pessoal. Eu deixei mais uma outra parte aqui do livro Kybalion, mas eu não vou ler ela não, que vai ficar muito grande, mas vocês podem ler depois clicando na matéria. E diante de tudo que eu expliquei aqui, tudo que a nossa escola explica há anos, se você é novo por aí, eu te garanto que não vai restar dúvidas. É só ter boa vontade e estudar. Então eu vou encerrando por aqui, né? Não deixe de ver os outros capítulos e também de visitar a nossa matéria, porque tem vídeos aqui que para a grande maioria, até de alunos que estão no nosso college aí já há alguns anos, será conteúdo inédito, porque são coisas que a gente tinha em canais que caíram. Então, tipo, não é para membro, não é fechado, no entanto, não existe mais nas redes. Eu que coloquei no meu canal 7 Morningstar, fica fechado lá e tá na nossa matéria. Então é muito importante você acompanhar nosso canal. E nessa questão aqui, o começo de vibração, eu deixei técnicas para você conseguir, por exemplo, eu deixei aqui, ó, alquimia antiga para dinheiro, alquimia simples para dinheiro, por que a riqueza foge de você, a lei da atração falhou. Então, explicando, se você já leu O Segredo, já estudou tudo isso aí, tá fazendo técnica e tudo mais, não consegue alcançar, o que aconteceu? Então esse vídeo, além de ensinar a lei da atração, ele explica por que a riqueza foge de você, a lei da atração falhou. Então você vai entender essas questões, por que muitos, mesmo na lógica, entendendo os processos, tudo fazendo, não conseguem mudar, alcançar aquilo que almeja, atrair aquilo que almeja. E um outro vídeo que eu não coloquei aqui ainda, eu não garanto, mas eu tô pensando em upar ele enquanto eu vou desenrolando e exportando esse vídeo aqui, que é sobre os elementos. Eu acho que eu vou sim colocar ele também aqui. Vai ser muito importante, vai complementar bastante o que nós estudamos. Vocês vão conseguir entender, é um vídeo do mestre Bob Navarro, vocês vão conseguir entender a importância dos elementos, do terra, fogo, água e ar, e como eles são atemporais e estão também carimbados aí, enfim, atemporalmente na simetria eterna da luz, né? Então, independente da eternidade e da experiência que você for vivenciar, sempre você vai ter esses elementos básicos, que é consequência desses giros, né, desses movimentos da geometria sagrada, que é a luz diante do nada, fugindo desse vazio. Então você vai ter terra, fogo, água e ar, os sólidos, né, e o elemento base, o éter. Então é isso aí, galera. Volto a dizer, tem uma parte de um texto aqui que eu não vou ler agora para não ficar muito grande, mas vocês poderão ler e compreender diante dos nossos ensinamentos. Eu agradeço você que acompanhou até aqui. E se você chegou até aqui, significa que esse conteúdo foi interessante para você. Então, por favor, não deixe de deixar o like, porque isso ajuda a propagação do conhecimento, desse conhecimento, para que outras pessoas consigam alcançar. Também, se você não é inscrito nesse canal, chegou através de um grupo, não deixe de se inscrever, que isso também ajuda bastante. Não custa nada, é só clicar, só cliques, rapidinho você pode fazer isso. E ajuda, faz toda a diferença para nós e para o geral. E basicamente é isso. Agradeço aí, não deixe de compartilhar para outras pessoas também,
São vídeos bem fáceis de entender, eu estou me esforçando para deixar a coisa bem didática, bem simples, acessível para todos. Se você quiser se aprofundar, tem diversas formas, temos muitos materiais, temos muitos vídeos, temos, para quem se tornar membro, temos apostilas, já temos 22 apostilas com conhecimentos profundos, né, muito profundos, temos vídeos também exclusivos, e por aí vai. E não posso esquecer também eu não estou com ele aqui em mão, mas a gente quer ele em vários vídeos, que é o livro Lúcio, Onde a Verdade é a Lei. Através daquele livro ali você vai aprofundar muitas coisas, porque ali tem várias ilustrações, argumentos em todas as áreas, científica, filosófica, geográfica também, enfim, matemática, assim, etc. Em todos os aspectos. Então é isso aí, galera, eu agradeço aí, infelizmente não deu para ser mais curto esse vídeo. Mas é isso, agradeço a participação de todos, fique com Deus, luz para nós e até o próximo episódio.